tinha um autocarro Volvo, fazia trabalho de transportes públicos em Luanda, na cidade de Luanda. É um autocarro com 82 lugares. E esse autocarro foi consumido por um incêndio. My God. Na vida, existem pessoas que começam a empreender porque sempre sonharam em ter uma empresa. E há outras que começam porque a vida lhes obriga a encontrar uma nova saída. Mas existe uma diferença entre começar do zero e começar novamente. Hoje, no Podcamba Storycast, vamos conhecer a história de um homem que começou a trabalhar muito cedo, passou pela experiência de trabalhar para os outros, perdeu o emprego e depois de vários anos precisou olhar para trás para reencontrar aquilo que já fazia desde os 14 anos. O nosso convidado é Faustino Ganga, o patrono da Ganga Guloso. Boa noite, senhoras e senhores. Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um podcast Storycast. Programa este que, além de contos e história, traz para si fatos reais, experiências de vida e de resiliência contadas na primeira pessoa. E fique conosco durante esta curta-metragem, que de certeza que não sairás daqui a mesma pessoa. E a título de exemplo, trazemos como convidado a que responde na pessoa de Faustino Ganga e vai contar para nós um pouco da sua história, da sua vida, e é com quem eu vou já falar agora. Boa noite, senhor Faustino, e seja muito bem-vindo ao podcast. Boa noite, Ziana. Boa noite, Ziana. E boa noite a todo o pessoal que nos assiste. Tá bem. Muito obrigada. De repetir que é uma imensa honra tê-lo cá em nosso programa. Bem antes de partirmos para a nossa conversa, eu gostava de fazer uma pergunta ao senhor Faustino. O que significa para si estar aqui hoje em nosso programa? Bem, isso significa muita coisa para mim. Isso significa que o meu trabalho, ou o nosso trabalho, Sim. está a ser visto de uma forma positiva. Sim. E pronto, isso é muito importante para nós. Sabemos que não é fácil tu fazeres algo na sociedade e seres notado. Então, se hoje vocês estão aqui para fazerem esse programa comigo, então significa que o nosso trabalho está a ser notado e bem recebido pelo público. Por acaso, sim. Bem, vamos dar avanço à nossa conversa. Vamos entrar um pouquinho mais no cenário real que nos traz aqui. Uma criança que começou a trabalhar desde muito cedo. Faustino Ganga é filho de Joaquim Ganga e Fátima Miguel. Antes mesmo de começarmos a falar do empresário que todas as pessoas conhecem, eu gostava que conhecêssemos o senhor Faustino antes mesmo da marca Ganga Guloso, antes do empreendedor e antes mesmo do reconhecimento. Diga-nos, como foi crescer em sua família? Quem era esse menino que, quando bem mais novo, já trabalhava de uma forma que, digamos, não era própria para a idade dele? Ok, muito obrigado. Bem, eu sou Faustino Ganga. Já na sua introdução foste assertiva, né? Filho de Joaquim de Oliveira Ganga e de Fátima Miguel. A minha infância toda foi aqui no Dondo e cresci numa família de camponeses. Os meus pais são camponeses,
mas também o meu pai, isso já não faz parte do mundo dos vivos, foi também enfermeiro. Então eu cresci nessa família e não foi fácil. Foi uma infância um pouco difícil porque nós tivemos que nos deslocar da nossa localidade onde vivíamos, onde eu nasci, não nasci no Dondo, eu nasci na Kisama. Ok. Ok? Naquela altura, em função da situação Econômica. em que o país atravessava da guerra civil, fomos obrigados a nos deslocar para o Dondo. Então nos instalamos lá nos Caoio e depois de um tempo passamos a viver em Cacesse. Meus pais construíram lá uma casa. Foi uma infância com alguns problemas sociais, visto que aqui no Dondo os meus pais, ao se instalar, tiveram que enveredar para a agricultura familiar, isso para conseguir nos sustentar. Mas desde muito cedo os meus pais conseguiram me colocar na escola. Eu comecei a estudar exatamente com os meus 5 anos de idade. E de lá para cá nunca desisti. Os meus pais sempre tiveram aquele rigor, apesar das condições que não eram assim fáceis, mas tiveram aquele rigor e a responsabilidade de colocarem os filhos a estudarem, né? E pronto, aí correu a minha infância, depois surgiu a adolescência. Na adolescência me foi feito um convite, né? Me foi feito um convite a um senhor para eu poder controlar o seu negócio na altura na Praça de Cacesse. Mas era exatamente nos dias em que ele viajava para Luanda para fazer as compras. E eu ficava lá na bancada para controlar o negócio, fazer aquelas vendas. Pronto, ele fez o pedido aos meus pais concordaram. Pronto. Eu ia primeiro à escola e quando saía da escola ia na bancada fazer aquelas vendas, né? Passado esse período, durante esse tempo também eu consegui angariar algum dinheiro que ele me pagava e consegui também montar o meu pequeno negócio. Na altura já tinha aí os meus 14 anos de idade. Então já vendia aí na Praça de Cacesse, ou vendia bolachas, Sim. fósforo, sacos, embalagens, mas tudo assim a retalho. E cigarro, sambapitos, rebuçados, mais algumas coisinhas. Mas eu sempre mandava, né? Eu não tinha condições de viajar e fazer compras a Luanda, na altura, no mercado mais famoso de África, o Roque Santeiro. Então, depois de um tempo, o negócio começou a subir. Naquela altura, o negócio dava dinheiro na Praça de Cacesse. E também, quando atingi os meus 16 anos de idade, comecei também a fazer alguns cursos na Missão Católica. Fiz alguns cursos e pronto. Aos 18 anos, consegui o meu primeiro emprego formal. Okay? Meu primeiro emprego formal. Isso foi mesmo na Missão Católica. Num projeto que passou lá antes do projeto Tade Tatu, um projeto de alfabetização. Sim. Antes do Tade Tatu, passou lá um projeto Udilonga. Era financiado por uma organização não governamental estrangeira. E pronto, eu fui colocado aí como professor. Na altura eu estava a fazer a 7ª classe. E pronto, fiquei aí a trabalhar 1 ano e meio, 2 anos, acho isso. Mas nunca parei de estudar. Eu trabalhava, estudava e fazia os meus negócios. E ainda sobre os negócios, chegou uma altura que me foi feito um convite de uma senhora que é parente minha, a dona Olga. Ela verificou o meu negócio e perguntou-me: Faustino, quem compra o seu negócio? Onde é que tu adquires esses produtos? Eu disse: eu mando para Luanda. E que tal você próprio viajar? Eu disse: não, eu não tenho essa experiência, também o dinheiro que eu tenho não chega.
Ela disse, não, eu vou te ajudar. Vou pagar a sua passagem e a estadia lá, alimentação, tudo na minha conta. Vamos ao Roque Santeiro fazer as compras e você vai ver como é que vai correr. Eu disse, aceitei a proposta. E partimos de comboio naquela altura. Ainda viajava assim. Exatamente, de comboio. Chegamos lá ao Tunga, ao mercado do Tunga, ficamos aí, passamos aí a noite na paragem, na estação do comboio, estendemos aí o nosso sítio, onde nos deitamos. Ela mandou jantar, jantamos, e 5 horas do dia seguinte partimos para o Roque Santeiro fazer as compras. Fiz as compras, realmente achei uma diferença muito grande. Porque as pessoas que eu mandava chegavam aqui e apresentavam um preço. Sim. E lá o preço era outro, eles acrescentavam sempre uma margem, né? Exatamente. Então aquilo ajudou-me muito a catapultar o meu negócio, né? A subir de nível, porque melhorou a margem de lucro, Sim. Okay? Em função do preço da aquisição. E logo, assim que se fez a primeira viagem, depois daí comecei a andar com os meus próprios pés. Exatamente. Yeah. Ouvindo a explanação, teve aí um fato curioso. Se eu bem percebi, o senhor Joaquim Ganga, que é o pai, era enfermeiro. Sim, sim. Vinha de uma família que prestava os serviços agrícolas. Certo. Mas o pai tem inclinação à saúde. Eu fico curiosa, por que não a saúde? Porque eu penso que os filhos tendem a criar uma inclinação com base na energia dos pais. Por que não pensou, ou seja, diga-nos por que recuou, na possibilidade de fazer saúde? Por que não? Olha, eu acho que não foi a tempo. E se o meu pai continuasse vivo, acho que deveria mesmo enveredar por essa profissão. Porque eu andava muito com meu pai. O meu pai também trabalhou numa fazenda Novoeira como enfermeiro, uma Sim. fazenda que pertencia, na altura, à empresa ECA. E eu ia sempre com ele à fazenda, ele acompanhado. Então eu andava muito com meu pai, eu assistia ele a fazer os seus trabalhos de assistência médica aos funcionários da fazenda. Ficávamos aí 2, 3 dias, mais ao final de semana, que eu pudesse ele acompanhar, porque durante a semana eu estava na escola. E sábado de manhã, bem, aproveitava ele com o pai lá na fazenda e acompanhava aqueles trabalhos dele. Só que pronto, não sou enfermeiro porque não foi mesmo a tempo. Meu pai faleceu em 2004 e pronto. Foi, no meu entender, foi muito cedo. Algumas coisas não consegui viver com meu pai em função da partida prematura. Exatamente. Uma criança de apenas 5 anos, pelo que eu pude perceber, após um convite de um senhor para passar a controlar os seus negócios e, consequentemente, também ter que ser inserido no processo de ensino, como é que foi equilibrar isto? Bem, aqui só para uma pequena observação. Sim. Aos 5 anos eu não fazia negócio. Sim. O convite surgiu aos 14 anos. Ok. Exatamente. Aos 5 anos eu entrei, estava mesmo a estudar, depois estava a frequentar a catequese. Sim. E, aliás, a idade não permitia fazer esse tipo de Também atividade. existiria pouca confiança. Exatamente. Mas ainda assim, 14 anos é uma idade menor ainda. Exato. Como é que foi? Bem, foi uma experiência, uma boa experiência. E, aliás, o momento também exigia, né? Os meus pais não tinham muito... Eu entendi a situação dos meus pais. Eles faziam muito para poder nos sustentar e também sustentar a nossa formação como filho. Então, eu também, na altura, aceitei o convite porque era no sentido de ajudar, né? Os meus pais naquilo que é a minha própria formação. Exatamente. Então, foi um desafio bom. E eu acho que valeu a pena. Isso foi uma experiência que eu ganhei ao longo da vida e foi positivo. Eu gostava de saber
quando foi que o senhor Faustino percebeu que precisava começar a lutar pela vida? Bem, isso foi quando percebi que já era um adulto. A partir dos meus 18 anos, eu percebi que tinha que lutar, né, para poder sobreviver. Porque na altura não foi fácil, era muita guerra, era tempo de guerra. E os meus pais também não tinham tanta facilidade assim. Exato. Então, a partir daquele momento, eu percebi que eu tinha que ajudar os meus pais para poder suprir algumas necessidades. E aos meus 19 anos, para, não sei se vou dizer aqui, para o meu azar, aos 19 anos, engravidei. Engravidei uma senhora que é a minha mulher. E aos 20 tive a minha primeira filha, né? Então ali surgiu a responsabilidade, né, de poder lutar mesmo pela vida. Sim. Aos 14 anos já fazia atividades que entendia que poderiam dar retorno, que é empreender. O que aquela criança de 14 anos apenas percebia de trabalho duro que muitos adultos não compreendem. Sim, bem, na verdade, o trabalho não foi assim tão difícil, né? Okay. Se bem que a idade também era ainda menor, mas eu consegui me adaptar rapidamente. Rapidamente, porque também encontrei algumas pessoas lá no mercado adulto que me orientavam. Alguns amigos, fiz amizades lá na praça. Então, eles conseguiam me orientar em função da minha obediência, né? E muitos deles também, quando saíam, eu ficava a controlar o seu negócio. Então, isso ajudou muito a poder digerir todos aqueles problemas, aqueles contratempos que surgiam na altura, né? Percebi. O Faustino é o filho mais velho, o primeiro filho, o último? Ou... Sou o primeiro filho. Boa. Se o Faustino tivesse que voltar a encontrar com aquele menino de 14 anos hoje, por 5 minutos, o que lhe diria? Força, né? Bem, seria aquela força, ok? Porque o homem tem que aprender a trabalhar, ok? Tem que aprender a trabalhar. E naquele tempo foi um contexto difícil. E era normal, entre aspas, ver uma criança a vender alguma coisa, a praticar algum comércio, ok? E as pessoas, mesmo dentro da praça, havia já algumas crianças que praticavam a zunga, ok? Então, aquilo ajuda também a criança a não desviar-se para uma vida menos boa, né? No caso de drogas, porque na altura algumas crianças não conseguiram ter, né, aquela orientação adequada e perderam-se nas drogas. Por exemplo, crianças que já fumavam, já consumiam drogas pesadas. Sim. Então, mas eu estive ali, né, a fazer um trabalho de adulto, mas sempre com aquela orientação dos meus pais e das pessoas mais próximas que me acompanhavam. Sim. Então, se fosse para voltar a conversar com a mesma criança de 14 anos, eu daria aquela força e sempre com aquele conselho, não deixar de estudar. Só para ter a ideia, eu naquela altura consegui fechar a 8ª classe. Isso foi em 1998. Já tinha feito a 8ª classe, que não foi fácil. Bom, Então, realmente. exato.
o que passava pela cabeça daquele menino? Entendo que havia uma consciência muito madura para a idade, o que despertava a sua mente para esse posicionamento. Ok. Era o contexto, né? Nós temos que fazer eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar os meus pais, porque os meus pais conseguiam dar a alimentação, a formação, mas a roupa às vezes era difícil. Então eu tinha que fazer alguma coisa para poder comprar roupa, calçados, para poder ir à escola. Naquela altura, nós era difícil encontrar alguém que tinha 3, 4 pares de roupa para ir à escola. Nós às vezes frequentávamos o ano letivo com 2 pares de roupa. 2 pares de roupa, às vezes com um par de calçado. Então isso não foi assim, não foi muito fácil, né? Então era preciso mesmo ajudar os pais, no sentido de continuar a formação, não parar por causa de falta de condições. Existia foco. Exatamente. Foco e muita ambição. Exatamente. Em 1999, começou a trabalhar na empresa ECA, como freelancer, como atualmente chamamos de biscateiro, vulgo. Conte-nos um bocadinho, como foi fazer parte daquele ambiente? Como foi entrar naquele ambiente? Foi difícil. Foi muito difícil. Foi difícil porque a natureza do trabalho não era boa. Era um trabalho pesado. Já com 15 anos, se eu não tiver erro, em 99... Não, eu já tinha aí 19, 20 anos. Ok. Sim. 20 anos, praticamente. Já estava com 20 anos. Sim. Sim. E não foi fácil. Foi difícil porque aquilo era trabalhar na capina. Como disseste muito bem, fui um biscateiro. Entrei como um biscateiro. Sim. Era trabalhar na capina, era descarregar caminhões, matéria-prima, no caso sacos de malte, sacos de açúcar, contentores. Então foi muito difícil, não foi fácil. Com isso, com essa experiência, um homem a formar-se pela idade de 20 anos, entre os 20 anos, que homem entrou naquela empresa e que homem saiu depois de lá? Depois de alguns anos, que homem saiu de lá? Olha, eu entrei como um biscateiro e saí como um chefe de divisão de primeira categoria. Uau! Então foi um processo muito positivo, porque isso também em função da minha obediência e a formação. Na altura não era fácil encontrar alguém com a 8ª classe já feito. Então havia necessidade de colocarem alguns operadores na linha de enchimento. E eu fui selecionado. Daí saí, deixei de ser biscateiro e passei a pertencer ao quadro do pessoal eventual da empresa. E fiquei aí no enchimento. Na altura era uma linha era manual, era mesmo tirar as garrafas e meter na transportadora assim com as mãos, era uma linha manual. Mas ainda assim foi uma experiência boa. Foi um curto espaço de tempo. Depois fui projetado. Comecei logo a estagiar como operador de máquina. Também não demorou muito tempo, havia necessidade de ter alguns operadores qualificados na linha, ou melhor, na sala de fabricação. E também fui selecionado para pertencer, né, a essa área. Fui para a sala de fabricação, ali já um trabalho qualificado, era já uma atividade, o processo era automatizado, era tudo feito automático, assim. Operação de máquina era através de computadores. E pronto, consegui aprender muita coisa lá. Encontrei também pessoas dispostas a ensinar, né?
para além do conhecimento que eu já levava, também as pessoas estavam dispostas a me ensinarem todo o processo, né, que era inerente à fabricação de cerveja. E aprendi muita coisa durante todo o tempo. Depois fui projetado a encarregado de turno, depois de um tempo chefe de secção, depois chefe de setor, depois chefe de divisão, depois fui transferido de uma área já da sala de fabricação para a área administrativa, já no departamento de contabilidade, exatamente. Lá fazia trabalho de aprovisionamento, fui o responsável do aprovisionamento, quer dizer, toda a matéria-prima para a produção passava nas minhas mãos em termos de aquisição, em termos de gestão de estoque. Então foi um processo muito fantástico. E também a própria empresa, depois já na nossa era, apostava muito na formação do pessoal. Também recebi muita formação de lá. E saí de lá um homem bem formado e preparado para enfrentar os desafios que a vida apresenta. E foi lá também que eu consegui fazer a minha licenciatura, né? Porque não foi fácil. Então fiz a licenciatura ainda latando. Aquilo era um processo. Trabalhou, depois do serviço, direito para a escola. Eu saía de casa às 7, às 6h45, ia trabalhar, às 15 horas largava, íamos para a escola ainda latando e chegávamos em casa lá para as 23h. Isso foi durante 4 anos, 5 anos. Então, consegui, graças a Deus, me licenciar. Sou licenciado em informática de gestão. Muito bom. Exatamente. E pronto. Até a altura em que a empresa fechou, eu me tornei um homem completo em termos de formação. E ainda durante esse percurso, a altura que eu trabalhei nessa empresa, consegui entrar numa organização sindical. Okay? E nessa organização também beneficiei de muita formação. É uma organização que aposta muito na formação de seus membros. E até agora continuo nessa organização. Nesse momento eu sou o secretário provincial deste sindicato. E também a nível nacional já desempenhei a função de secretário nacional para os assuntos sociais. Atualmente, como houve renovação do mandato, atualmente estou a desempenhar a função de vice-presidente do Conselho Fiscal, Controle e Disciplina. Então, uma organização também pelo qual estou a beber muita experiência e muita formação. Inclusive, já estive fora do país, já tenho informação através dessa organização. Então, todo esse tempo foi uma experiência fantástica e não tenho nada a reclamar, né? Foi uma reviravolta muito grande, mudanças significativas. Faustino fez menção que aprendeu muita coisa durante esse período de tempo. O que o Faustino aprendeu trabalhando para os outros, por exemplo, lá na empresa ECA, que hoje aplica com os seus funcionários. Olha, por exemplo, a minha empresa, a Ganga Guloso, Sim. é uma empresa que produz, é uma empresa produtora, para além do lado comercial. Então, o processo de produção é uma cadeia. Para produzir, tu precisas reunir as condições necessárias, em termos de matérias-primas e o pessoal qualificado para poder assegurar a produção. E todo esse conhecimento obtive na empresa onde eu trabalhei, porque foi uma área exatamente em que eu fiz parte por muitos anos, a área de produção. Então eu entendo muito bem a cadeia de produção. Então, a partir da aquisição das matérias-primas, o processo de gestão de estoque, lidar com o pessoal que está ligado à produção. Então, bem, toda essa experiência eu adquiri ao longo desse tempo que eu trabalhei nesta empresa. Há alguma coisa
que aprendeu como funcionário que sente que todo empresário não deveria se esquecer? Alguma coisa? Não percebi, desculpa. Há alguma coisa que aprendeu enquanto funcionário que todo empresário deveria ter noção? Alguma coisa poderia partilhar conosco, Fia? Sim, sim. Eu diria a disciplina. A disciplina. Como funcionário de uma empresa, eu tinha que observar, né, as cláusulas do contrato. Normalmente os contratos de trabalho têm duas vertentes. A primeira, a obrigação do funcionário, né, em cumprir com aquilo que são as obrigações, as orientações do patronato da empresa. E do outro lado estão os direitos, né? Vamos referir deveres do funcionário e direitos. De outra parte, como empregador, a mesma coisa. O empregador também tem deveres e direitos, né? Então, o que eu aprendi é que devemos, né, como funcionário, cumprir aquilo que está, as cláusulas contratuais. E como empregador, também está sujeito a respeitar as cláusulas do contrato, né? Que é a obrigatoriedade de disponibilizar melhores condições de trabalho, né, ao funcionário, e o funcionário também a obrigação de respeitar o trabalho, a pontualidade, a disciplina. Então, tudo isso o empregador também deve ter em conta, né? Deve levar em conta. O que no processo de formações, viajou, o Faustino disse que teve a oportunidade de viajar para a diáspora. O que a imersão a uma nova cultura fez de diferente para si? Bem, foi diferente porque, são contatos com novas realidades, né? Novas realidades de vida, a partir da alimentação, a forma de estar, o comportamento. É para dizer que nós fomos, eu e um colega, né, fomos para a África do Sul, ficamos em Joanesburgo. Encontramos uma cultura diferente da Angola. Nós estivemos a passear na cidade de Joanesburgo e queríamos atravessar a estrada. Aqui em Angola, qualquer local, fora da passadeira, você atravessa normalmente. Sim. Nós tentamos e um senhor nos impediu, disse, olha, não façam isso. Tem aí a polícia e se vocês atravessarem fora da passadeira, vocês podem ser presos. Então procurem uma passadeira mais próxima para vocês atravessar. Porque fazendo isso, vocês estão a colocar a vida em perigo, né? A vossa vida primeiro, depois de terceiros, automobilistas. Então, é uma experiência fantástica. Nós, na altura, não estávamos habituados a isso. E depois também a própria alimentação. Na África do Sul, quase em tudo metem jindungo. Que nem no México. Exatamente. Então, tivemos essa experiência de culturas diferentes. Depois fomos para Pretória também, encontramos uma outra cultura, né, diferente. Uma cidade de Pretória lá na África do Sul. Então tivemos esse contato, né, com outras culturas e realmente foi uma vivência muito positiva. Sim. Um pouco mais para o processo, para a fase em que trabalhou na ECA. Depois de alguns anos, o contrato foi rescindido. Como é que se sentiu? O que sentiu? Medo? Vergonha? Ou sentiu que a empresa estivesse a desconsiderar todos os anos trabalhados? Bem, eu não me senti abalado. Essa situação não me deixou abalado. Por quê? Porque eu estive dentro da situação.
ou sei exatamente as razões que fizeram com que a empresa despoletasse esse processo de despedimento coletivo. Foram razões econômicas, né? A situação econômica do país não ajudava muito, então o patrão sentiu-se forçado a despoletar esse processo. E na altura, eu como fui aliás, eu sou um dirigente sindical, eu estive dentro de toda a situação. Então, eu estive integrado a uma equipa sindical que estava a negociar o processo todo. Então, não foi uma novidade para mim. Não foi uma novidade para mim, porque eu estive dentro, porque foi um processo que durou 1 ano e meio, um ano e meio, só a negociarmos a forma de partida ou de despedimento para o pessoal, né? Negociamos as indemnizações. Então, não foi para mim uma situação desastrosa, não. Pelo contrário, eu consegui durante esse tempo, enquanto negociávamos, consegui me preparar, né, para poder andar, né, sozinho, sem depender de outro. Sim. Depois de perder o emprego, imaginava que alguém pudesse dar uma oportunidade ou sentia que já havia capacidade de caminhar com os próprios pés? Já sentia essa capacidade de caminhar com os próprios pés. Por quê? Porque nós fomos anunciados muito cedo que a empresa deveria fechar. Não foi uma situação que nos surpreendeu. E, aliás, eu como um líder sindical, eu estive dentro de toda a situação. Então, nós já sabíamos que daqui a 1 ano e meio, a empresa devia fechar. Então, durante esse tempo, já fui me preparando. E eu vi. Já trabalhei 23 anos por conta de outra. 23 anos por conta de outra. Então, por que não começar a trabalhar por conta própria? Como já fazia aos 14 anos. Exatamente. Eu achei uma oportunidade, uma grande oportunidade para começar uma nova etapa da vida, que é o empreendedorismo de uma forma formal. Porque a atividade que eu exercia aos 14 anos era uma atividade informal. Agora estou numa atividade formal. Mais formal. Exatamente. É isso. Foi que, quando sente que recomeça, imaginou que daí criaria-se o teu futuro? Sim. Sim. Porque tudo dependia de mim mesmo, né? Sim. Visto que também já tenho uma responsabilidade muito grande. Eu sou o primeiro filho. Tenho filhos, tenho irmãos, tenho uma família grande para sustentar e para poder orientar. Então, estava em jogo o meu futuro e o futuro da minha família. Então, aí tive que ser mais responsável, tomar as decisões certas para poder levar avante esse chamamento, né? De poder acompanhar a família em tudo que puder vir. Porque eu sou o mais velho da família. Sou o mais velho. Então tenho uma responsabilidade muito grande. Como começou a criação do, digamos, seu próprio império, que está a ser ainda construído, pode avançar mais, mas já tem uma boa solidificação? Como começou? Bem, isso começou quando decidi me desvincular, né, de uma parceria que eu já tive também. O tempo que eu fiz na empresa ECA, eu consegui fazer uma parceria com um amigo. Nós criamos uma empresa na altura, um projeto fantástico, que devia dar também emprego a muita gente. Nós desenhamos o projeto, eu e meu amigo, o Sandro, acho que eu conheço Sandro Hernani. Não, não. Ok. Ele agora
ele continua a trabalhar no grupo, mas já ele é o diretor financeiro de uma das empresas do grupo, isso no Ambo. Yeah. Então, nós criamos uma empresa que é a PEDCBIS. Yeah. E pronto, nós tivemos a criar as condições, e eu fui sócio, né? Ele foi o sócio maioritário, mas boa parte do capital era dele. Eu participava com capital, mas muito reduzido. Yeah. Então, depois daí, quando surgiu esse processo de despedimento, né, a nível da empresa, eu senti que eu era o elo mais fraco. O meu parceiro estava em vantagem, porque ele era um quadro muito mais avantajado em termos profissionais que eu. O grupo tinha mais consideração nele, né, porque ele exercia um cargo muito mais alto que eu. Então sabia logo de antemão que ele tem de vir a continuar no grupo, e eu não. Então aí surgiu a ideia de eu criar o meu projeto sozinho a solo. Então comecei a desenhar este projeto. Então fiquei assim a pensar, bem, vou ter que empreender. O que eu vou fazer? Entrei logo no mercado, né, aqui no nosso dono, a fazer a pesquisa do mercado para ver o que está a faltar, o que o dono está falando. Não tem. Tá vendo? E pronto, consegui dar conta da situação, em função do estudo que eu fiz, e comecei a reunir as condições para materializar esse estudo. Quando percebeu que esta atividade, antes, quando decide começar a executar, e quando, ao decorrer da execução, digo assim que está certo, percebeu que esta atividade se transformaria em um verdadeiro negócio? Okay. Olha, eu percebi muito cedo, a partir do resultado do estudo que eu fiz, já percebi que o negócio seria um sucesso, antes mesmo do arranque. Sim. Antes do arranque, porque eu fiz um estudo muito aturado e elaborei um plano realístico, execuível. Isso em função das condições também que eu estava preparado. Sim. Eu criei a empresa Ganga Guloso em 2023. E fiquei um ano a criar as condições, a comprar o material. Depois do estudo feito, né, comecei a adquirir o equipamento. Como o equipamento é muito caro, então não foi possível adquirir todo ele de uma vez. Comecei a adquirir aos poucos. Comprava uma máquina, passava 2, 3 meses, comprava outra. Depois de eu concluir esse processo, né, de reunir as condições, ali surgiu o despedimento como tal, efetivou-se o despedimento. Então nós fomos indemnizados pela empresa, recebi um valor de indemnização. É com este valor que eu consegui arrancar a empresa, comprar matéria-prima e comprar algumas máquinas que estavam em falta. Então, em 2024, isso já em outubro, abrimos a Ganga Guloso ao público. Mas antes nós tivemos um processo de formação. Eu contratei uma empresa de Luanda que veio aqui para dar formação ao pessoal. Porque em função do estudo que eu fiz, também encontrava dificuldade de técnicos, né? Pessoal qualificado para poder trabalhar. Estamos a falar de máquinas de ponta, a operar máquinas de ponta. E eu não conseguia ter. Então tive que selecionar alguns e dar formação. Veio uma empresa, ficamos 15 dias em formação aqui, antes da abertura. Ninguém sabia o que isso seria. Foi tudo em off. E foi uma estratégia, E até que chegou o dia próprio, né? E abrimos ao público. Mas de antemão já sabia que seria um sucesso. Qual foi o sinal que teve para perceber que estava no caminho certo? Bem,
o sinal foi exatamente perceber que o dono estava a necessitar desse serviço. E olhando para a concorrência, não ofereciam tanto assim para o público. Sim. Okay? A qualidade não era tão aceitável, exatamente. Então, eu vi que aqui era o caminho certo para apostar, né? Vou apostar na qualidade, vou fazer uma coisa diferente, né? E tenho a certeza que a coisa daria muito certo, né? Exatamente, muito bom. Uma confiança e tanto e fé em Deus também. Exato. O Faustino Ganga hoje não fala apenas de vender ou prestar serviços. Fala de marca, fala de identidade, fala de logotipos, fala de cores, fala de apresentação. E resta uma pergunta: por que isso é tão importante para si? Ok. É tão importante porque são elementos que concorrem para o sucesso do próprio negócio. Okay? A partir do nome. Okay? Eu, quando sentei para pensar esse projeto, a primeira coisa era o nome. Qual é o nome que eu daria a isso? Não pode ser não deveria ser qualquer nome. Sim. Então, eu busquei logo, tive a criatividade, né, de pegar no nome Ganga, né, que faz parte do meu nome, da minha família, Ganga, e tive a criatividade de colocar aí o guloso. Guloso por quê? Porque a empresa está virada à produção de produtos alimentares, né? Yeah. Então, o guloso daria mais aquele despertar nas pessoas, aquela curiosidade das pessoas, né? Então, a partir do nome e a criação também do logotipo, as cores, Sim. só para teres a ideia, quando mandei fazer o logotipo, o designer fez um logotipo muito bonito. Para quem visse, o logotipo era bonito. Mas as cores não representavam a atividade, não representavam aquilo que eu queria para a empresa. E eu disse, olha lá, as cores estão, o logotipo está bonito, mas a cor não tem nada a ver. Estava mais para farmácia e outras coisas, tinha aí um verde, mais algumas cores aí. Eu disse, não, essa cor não dá. Pudera também tinha competência, formado em informática de gestão. Exatamente. Sim. Eu disse, olha, coloca essas cores. As cores que eu quero são essas. Yeah. E ele fez a retificação. Quando enviou o draft, ele disse, olha, está aprovado. É só assim. Então, são elementos que devemos ter o cuidado quando estamos a começar um projeto de negócio. Porque são elementos que comunicam. São elementos que passam uma informação sobre a empresa. Então, esse cuidado é que devemos ter quando estamos a formar um negócio, né? Tem muito a ver. No seu ponto de vista, o que difere uma empresa que simplesmente existe de uma que consegue ser reconhecida? Sim. Isso difere. Primeiro, não basta ter uma empresa. Abrir uma empresa é fácil. Todo mundo pode criar uma empresa. Todo mundo pode criar uma empresa. O difícil, e é aqui onde está o segredo, é geri-la. É poder gerir a empresa e manter a empresa a funcionar durante o tempo todo. Sim. Isso não é um processo fácil. A diferença está exatamente na responsabilidade de poder assegurar a gestão da empresa. Sim. Hoje existem várias pessoas que trabalham no mesmo ramo ou similares. Então eu queria perguntar ao Faustino Ganga o que e por que uma pessoa devia escolher a sua marca em vez da concorrência. Bem,
a qualidade. Nós temos um rigor de produção, yeah, e respeitamos os padrões. E depois, eu também fiz uma formação de higiene e segurança alimentar. Okay? Então, eu tenho conhecimento do processo todo de produção para, no final, termos um produto com qualidade. Okay? Então, nós aqui procuramos respeitar os padrões internacionalmente aceitos em termos de qualidade, porque a qualidade é um elemento que concorre, desculpa, em termos de higiene. Sim. A higiene é um elemento que concorre à qualidade do produto. Sim. Você não vai ter qualidade, não terás qualidade se não tiveres higiene. Exatamente. Então, a higiene, a forma de apresentação tem muito a ver para você ter, no final, um produto de qualidade. Então, isso nós seguimos a rigor, porque eu tenho um conhecimento também nessa área, tive uma formação nisso. E esse é o segredo. Né? Existe alguma concorrência que o incomoda? Não. Não tem. Já sentiu que alguém tentou copiar, vamos dizer assim, a vossa dinâmica, os vossos trabalhos? Sim. Já porque nós somos atentos. Né? E, aliás, nós temos a consciência de que no mercado não estamos sozinhos. Então, temos que acompanhar os nossos concorrentes. E, normalmente, nós temos que saber o que o nosso concorrente está a fazer. Exatamente. Yeah. E nós já notamos algumas diferenças, né, em termos de produto. Mas não, como eu posso dizer, não nos preocupa, porque nós temos as nossas receitas, né? E são invioláveis. E as nossas receitas são caras. Para quem quiser copiar, vai ter que gastar muito. Ela até pode começar, mas não vai ter continuidade, porque ele vai ver que não. É muito custo e o lucro quase que ele não terá. Porque ele não conhece qual é a estratégia que nós temos, né? Nós usamos a nossa estratégia para podermos ter uma margem de lucro aceitável. Exatamente. Como reage quando vê alguém tentando fazer igualmente aquilo que construíste, digo, né? Como é que reages ao deparar-se com alguém tentando construir ou fazer exatamente igual que o Sr. Faustino construiu? Bem, com toda a naturalidade. Isso é natural que alguém apareça com um projeto igual e tentar se instalar. Isso é... E, aliás, é inevitável. Nós estamos num mercado aberto. Sim. Então, é impossível estar sozinho. E se aparecer alguém com um projeto igual, para nós também não há nenhum problema. É melhor, né? Porque o mercado, o nosso dono precisa. Ele vai poder empregar mais pessoas. Isso é muito bom para o nosso município. É só para dizer que nós, de Angaguloso, temos recebido muita pressão. Sim. Na juventude local a pedir emprego. E nós não temos a capacidade de resposta. Nós empregamos em função das nossas necessidades. Portanto, se aparecer alguém com um projeto igual, pode copiar, né? Sim. É normal, mas a diferença é que ele não será 100% porque ele não tem a estratégia. Ok? Ele vai copiar, mas vai ter também algumas dificuldades de sair tão perfeito como a Ganga Guloso. Então, mas cada projeto é um projeto. Se aparecer é bem-vindo para o nosso município. Isso vai acrescentar mais valor, vai dar mais emprego às pessoas. E o nosso município precisa disso, porque nós estamos a nos sentir muito pressionados. É admirável a quantidade de pessoas que nos batem a porta para trabalhar, pedir trabalho. Então, e nós sentimos, se aparecer alguém mais a empreender, é sempre melhor. Exatamente. Uma empresa pode ter um bom produto e ainda assim fracassar.
por não saber apresentar-se? Sim, Possível? sim, é possível. A qualidade não é tudo. Tu podes ter um produto de qualidade, mas a qualidade ser destruída durante o processo final, que é a entrega ao cliente, né? O cliente, para além do produto de qualidade que ele quer levar mais alguma coisa. O cliente, quando vem a Ganga Guloso, não pode levar só o pão, não pode levar só o gelado. Exatamente. Tem que levar o bom atendimento, tem que levar uma boa impressão, tem que encontrar colaboradores à altura, né, da exigência do cliente. E tudo isso concorre, né, para a manutenção do próprio negócio. Sim. Tu, se produzires um produto, né, com qualidade, mas os clientes não serem bem atendidos, você vai falir. Os clientes vão para outro. Então, o atendimento é crucial. A forma de atender é crucial. Vamos falar de dinheiro. Veja que muitos empresários hesitam e receiam em falar. Já teve alguma fase da sua vida, financeiramente falando, que pensou em recuar porque o negócio não esteve a cumprir com as expectativas? Não, desde que abri esse projeto, não. Sim. Não teve ainda esta fase, porque esse projeto é um projeto completo. Sim. Ok? Nós temos ações, temos medidas a tomar quando nos sentimos ameaçados. Nós temos medidas de resposta a qualquer situação que o mercado nos apresente como de negativo. Nós temos a resposta para podermos nos manter, né? Mesmo em termos financeiros, nós temos o cuidado de poder gerir da melhor forma, com muita responsabilidade, para podermos manter o negócio. Olha, não é fácil uma empresa como a Ganga Guloso, e aliás, qualquer empresa. O lado mais difícil é gerir o caixa, Sim. o fluxo de caixa. É aqui onde o empresário tem que ter a grande responsabilidade. Tem que controlar bem as despesas, tem que saber o que deve se comprar em prioridade, os custos das próprias matérias-primas, quando é que se deve investir, quando é que ainda não podemos investir. Então, tudo isso, todos esses elementos concorrem para a manutenção do próprio negócio e da saúde financeira da própria empresa, né? Então, a disciplina, né, em termos de custos, né, é muito importante para evitarmos a crise financeira, né? Tendo começado muito cedo, hoje, quando olha para os jovens, aconselha-os a estudar para conseguir um emprego ou a estudar para construir o próprio negócio? As duas coisas. Primeiro, estudar é importante. Tu não vais conseguir construir um negócio a longo prazo, né, ou com grande sustentabilidade, se não tiveres conhecimento. Então, tens que te formar primeiro. E também nem todos devem empreender. Há quem deve estudar para adquirir um emprego, né? Tem que ter mesmo um emprego, né? Trabalhar por conta de outro, porque a educação, o país precisa de professor, Sim. O país precisa de enfermeiro, Sim. O país precisa de de motorista, de engenheiros. Sim. Então, de todo profissional. Agora, empreender, nem todos podemos, nem todos devemos, né? Então, se puder estudar, trabalhar por conta de outro e também empreender, melhor. Mas
Se puder só trabalhar, procurar um emprego, também nada mal. É uma forma justa de ganhar a vida, né? E lá para frente, se decidir empreender, também tá ok. Por exemplo, nessa altura, se o senhor Faustino tivesse um filho de 18 anos e lhe aparecesse e dissesse: pai, já não quero estudar, quero começar um negócio. Bem, ali eu olharia primeiro para o nível que ele já tem. Sim, Ok. Onde é que ele já chegou em termos de formação? Se ainda não tem a formação, sobretudo média, né, que é o fundamental, eu não vou permitir que ele envereda para o empreendedorismo assim. Por quê? Porque ele estaria mergulhado numa escuridão. Tem que ter primeiro o conhecimento, primeiro é se formar, depois é adquirir outras competências extras, né? A formação. É só para ver um exemplo. Eu tive, essa pergunta que tu me fizeste, aconteceu comigo. Antes de fechar o ensino base, na altura que era a oitava classe, era um nível. Antes de fechar, eu fui pedir um emprego ao meu tio. Eu quero já trabalhar. E ele olhou para mim e disse não permitiu. Ele disse não, tu não podes trabalhar ainda. Primeiro, conclua a oitava classe. E quando concluires a oitava classe, traga aqui o seu certificado e eu vou te arranjar um emprego. ok. E eu tive que cumprir a orientação dele. Sim. Exato. Deixa eu só dar um gole no sumo para não acharem que é. Ok. Falemos agora de filhos. Uhum. O senhor é pai antes mesmo de empreendedor. O que gostaria é que os seus filhos aprendessem consigo. A forma de encarar a vida. Ok? A forma de encarar a vida. Porque a vida é uma caixinha de surpresa. Sim. Okay? Hoje você está bem, amanhã você está mal. Então, mas nós devemos estar preparados, né, para encararmos essas circunstâncias, né, da vida. E eu gostaria que os meus filhos aprendessem isso comigo, porque a vida nos apresenta muitas situações. Muitas situações. E é preciso estar preparado, né? Preparado para poder suportar. Eu gostaria de passar isso para os meus filhos. Não basta aprender a trabalhar, né? Sim. Isso não basta, mas também é necessário que aprendamos a gerir as situações que a vida nos apresenta. Exatamente. Gostaria que os seus filhos herdassem ou construíssem alguma coisa diferente. Herdassem os seus negócios, bem mais precisamente falando, ou que eles construíssem alguma coisa diferente. Não, que construísse alguma coisa diferente, né? Eu gosto de dar liberdade aos meus filhos. Sim, Quem quiser fazer um negócio, se me pedir apoio, eu estou aí disponível. É sempre bom o homem, depois de adulto, ou depois de atingir os 18 anos, é sempre bom caminhar com os seus próprios pés, não depender muito dos pais. Uma orientação ou outra é necessária. Mas se o filho decidir, né, seguir o seu rumo, é sempre bom. Essa coisa de herança também é boa, mas já sabe quando a família é grande, então tem sempre aquele, né, às vezes aquele conflito. Então, construir a sua própria coisa, né, é sempre bom. O seu próprio patrimônio é sempre bom. A herança vai vir apenas para acrescentar mais o valor, né? exatamente. Como está a preparar os seus filhos para o futuro? Olha, estou a preparar, dando formação, aquela orientação necessária. Nesse momento, todos os meus filhos estão a se formar. Tem um filho a se formar no AMBO,
A maior parte delas não amo a estudar. Sim. Tenho um, né, que já... Bem, eu não sei se cometeu um erro, né? Mas pronto, ele está aqui, é o Tuef, né? Na altura eu chamei ele para vir aqui para apenas apoiar o projeto no princípio. Yeah. Mas ele acabou se instalando aqui e também criando o seu próprio negócio. Isso em função também da experiência que ele foi bebendo, né? Da minha parte, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de orientar. Sim. Eu estou a trabalhar com o meu pessoal e estou a orientar, estou dando também algumas luzes de como poder sair bem na vida. Então ele captou, né? Ela captou aquelas orientações e abriu o seu próprio negócio, né? Exatamente. A começar. Mas ainda assim eu aconselho a estudar, a continuar a estudar, né? Sim. Então a formação é sempre necessária. Exatamente. E quando o nome Faustino Ganga for lembrado daqui a 30 anos, o que gostaria que as pessoas dissessem? Okay. Eu gostaria que as pessoas dissessem que o seu Faustino Ganga foi uma pessoa resiliente. Yeah. Gostaria de ser caracterizado como uma pessoa resiliente. Sim. Porque até chegar aqui, o que eu já passei não foi fácil. Não, desde a abertura desse estabelecimento, eu vivi muitas situações negativas. Se eu fosse fraco, eu desistiria já no princípio. Só para teres a ideia. Nós devíamos abrir ao público no dia 5 de outubro. Dia 5 de outubro, 24 horas antes da abertura, tudo preparado, convites já distribuídos. Uma das máquinas apresenta problema. Ei. Incêndio. Meu Deus. Um dos fornos pegou fogo. Yeah. O eletricista conseguiu controlar, apagamos, mas a máquina danificou uma peça. Sim. 24 horas antes da abertura. Então tínhamos que alterar, lançar um comunicado e alteramos a data. Sim. Então liguei para o fornecedor do material, vieram, repararam e dia 12, uma semana depois, abrimos ao público. Depois de abrirmos ao público, dia 12, 3 semanas, acho isso, 3 ou 2 semanas depois da abertura ao público, sofri uma perda muito grande. Eu tinha um autocarro Volvo, fazia trabalho de transportes públicos em Luanda, na cidade de Luanda. É um autocarro com 82 lugares. E esse autocarro foi consumido por um incêndio. My God. Em plena atividade de táxi. Como foi enfrentar isso, meu Deus? Foi difícil. Ligaram para mim. Quer dizer, o meu irmão que andava com a viatura, que era o gerente máximo e também era motorista, ligou para o meu irmão menor. Ele viu que era uma notícia muito dura para ele próprio passar em primeira pessoa. Então ligou para o meu irmão menor, que eu chamei, um professor. E esse meu irmão veio ter comigo. Ele disse, olha, Couto, vamos em casa, porque tem uma situação para te apresentar. Tem um problema. Eu fiquei preocupado. Problema de quê? A minha mãe, como estava doente, pensei que a minha mãe piorou, né? É a mãe. Disse, não é mãe, mas vamos só ter uma situação, temos que ir agora para casa. Bem, já algo estava a me cheirar mal. E chegamos lá em minha casa, e ele disse, olha, Couto, vais ter paciência. Agora mesmo vamos ter que viajar para Luanda, porque aconteceu um incidente lá com a viatura. O que aconteceu? O autocarro foi consumido pelo fogo, incêndio. Fiquei sem forças, porque esse autocarro é que
dava o dinheiro, né? É que deu uma boa parte do dinheiro para poder começar esse projeto na aquisição de maquinaria e também sustentar a própria minha família, né? Sim. E então, eu fiquei sem forças, liguei a um colega meu, o senhor Delma, e ele pegou a sua viatura, fomos para lá, para Luanda, encontramos o carro ainda a fumegar, totalmente consumido pelo fogo. Infelizmente, isso não foi fácil. Poucos dias depois de abrirmos isso, não foi fácil. Foi um golpe muito duro. E quando cheguei aqui, eu tive a concentração de não transmitir uma energia negativa para o pessoal que estava aqui a trabalhar. E depois aperceberam. E quando cheguei aqui, não chorei. Yeah. Encontrei o pessoal todo desmoralizado. Yeah. Saudei e fui para casa descansar. Cheguei em casa, encontrei a família à minha espera. Yeah. E pronto. Choramos, era importante. Yeah. Como se reergueu depois disso? Deixou para trás, reinventou em um negócio similar, deu avanço ou manteve-se simplesmente aqui como marca Ganga Guloso? Sim, tive que manter o foco aqui, porque esse era um projeto, é um projeto que foi concebido com muita responsabilidade, e então tive que manter o foco aqui. Descartei continuar a investir na área do transporte, se bem que o meu irmão estava a pedir, né, que eu comprasse uma outra viatura para dar sequência, mas eu, depois de ter feito um estudo mais profundo, achei melhor continuar ainda com esse projeto da Ganga Blues e descartar a área de transporte. Que legado quer deixar para os seus filhos? Bem, o legado é de ser E para Cambambe também, né? Exatamente. O legado é de ser um homem, né, persistente, resiliente e responsável, sobretudo. Porque quando nos tornarmos alguém, um empreendedor, por exemplo, nós Sim. temos que ter a noção que atrás de nós tem muita gente que depende de nós, né? Então temos que ser responsáveis e poder mantermos essa esperança, né? Das pessoas poderem fazerem a sua vida dependendo daquilo que nós estamos a oferecer para eles. Né? É só para dizer também que também já investi no ramo da agricultura. Eu já vendi também muita banana. Sério? Já vendi muita banana em Luanda. E para minha desgraça, mais uma vez, a carrinha fazia que apoiava a minha atividade, quer do campo, como mesmo aqui na Ganga Guloso, também foi destruída. É. Foi também, sofreu um acidente, né? E a carrinha foi totalmente destruída. Foi mais um golpe duro, né, para a minha vida, mas isso não me deixa assim tão abalado, porque estou consciente que no mundo dificuldades hão de existir. Exatamente. Yeah. Dificuldades hão de existir. O segredo está na forma como reagimos a essas dificuldades. Onde está o segredo? Nunca nos disseram que devia ser fácil. O próprio Jesus Cristo, quando passou aqui, não disse que seria fácil. Deus, quando expulsou o casal que esteve no jardim, disse mesmo que você vai ter que trabalhar duro. Do teu Senhor comerás, né? E vai ter que trabalhar duro para você poder sobreviver. Então, não devemos ter a consciência que não é fácil. E temos que ter essa capacidade, né, de poder se reinventar, né,
de poder gerir essas situações e continuar a vida. Até porque é uma máxima que diz que os mais fortes não são os que nunca caíram, são os que caem e se reerguem, mantêm-se firmes e vão adiante. Exatamente. Mais uma pergunta, deixa cá ver na minha cábula. Ser empresário é de ter uma pessoa feliz? Sim. Sim. Resolveu problemas ou transformou ou mudou uns problemas para os outros? Eu digo que resolvo mais problemas, né? Mais problemas. Por quê? Porque é uma sensação boa, né? Você ver que pessoas estão aqui a trabalhar e no final do mês têm o seu salário para poder sustentar, né, as suas famílias. É uma boa sensação. E também é uma boa sensação, né, poder contribuir, né, para o desenvolvimento desse grande município. Contribuir com os impostos, com as ações solidárias, né, ações sociais. Né? Nós temos, às vezes, situações de famílias muito precárias. Então, é uma boa sensação quando nós, como empresários, né, ajudamos essas pessoas a poderem resolver os seus problemas. Sinto-me feliz com isso. Se aparecesse um grande trabalho que lhe garantisse um salário alto, voltaria a ser funcionário? Bem, salário alto depende. Eu voltaria a ser funcionário, mas depende muito do salário. E, aliás, durante esse tempo eu já recebi várias propostas. Eu já recebi mais de 3 propostas de trabalho. E rejeitei todas elas. Por quê? Porque, bem, o meu foco de momento está aqui, né, na minha empresa, poder gerir. E só é possível gerir com a minha presença o tempo integral, porque essa coisa de delegar nem sempre dá certo, né? Eu voltaria a trabalhar, sim, mas com um salário mesmo. Não é fácil me convencer em termos de salário, porque onde eu já trabalhei já ganhava bem. Sim. Eu ganhava bem onde eu trabalhei. E hoje em dia, dificilmente vai aparecer um salário, ou aliás, um emprego, a me pagar melhor do que aquilo que eu já ganhava. E se aparecer, ainda assim pode não me convencer, porque eu acho que aqui a atividade empresarial rende mais, né, do que um salário. Você constrói patrimônio. Eu estou aqui a construir um patrimônio que poderá servir até para outras gerações, quer na família e quer para a sociedade no geral. Porque nós não sabemos que talvez o próximo gestor da Ganga Goloso seja alguém que não é da família, por exemplo. Exatamente. Então, estou aqui para construir um patrimônio, né, para gerações vindouras. Se pudesse dar 3 conselhos a esta geração, o que diria? Primeiro, a formação. Estudar é importante. Nada porque eu com a minha visão sou melhor que a sua licenciatura, isso é mentira. O estudo, a formação é importante. Te prepara para qualquer desafio, para qualquer oportunidade. Só te tornarás um visionário se você estiver preparado para várias oportunidades que surgirem. Há oportunidades que surgem e você não está preparado. Logo, você perde. Por mais visionário que você seja, você precisa de conhecimentos, precisa de formação. Então, a formação é essencial. E depois, fazer alguma coisa, né? Empreender, procurar emprego também é importante, trabalhar por conta de outra é importante. Como já disse atrás, o país precisa de professores, precisa de enfermeiros, precisa de médicos, precisa de jornalista como vocês, precisa de boa gente como vocês que fazem esse trabalho de comunicação. Você já imaginaste se não existisse
no mundo, essa tecnologia de comunicação, o mundo seria um local muito escuro. Muito escuro no sentido de que de não podermos ver o que está a se passar ao redor. Então, nós estamos aqui, mas sabemos o que está a se passar em Luanda, sabemos o que está a se passar em outra geografia, em função dessa tecnologia, em função dessa comunicação. Exatamente. Então, isso é importante. A sociedade precisa de todo tipo de profissional. Isso é importante. Muito obrigada, Sr. Faustino Ganga. Até aqui é dada por encerrada a nossa conversa. Agradeço mais uma vez por brindar-nos cá com a sua presença e de certeza que a sua história servirá de ponte, de certa forma, da perspectiva à realidade para muita gente. Okay. Muito obrigado, o prazer, eu agradeço também, né, pela vossa presença aqui. Sim. E para já parabenizá-los, né, pelo trabalho que vocês têm feito. A Tamba Play é uma plataforma, né, que tem feito um excelente trabalho para a sociedade, sobretudo para a nossa província. Você faz um trabalho a nível da província, vocês não estão restringidos aqui no nosso município. E um trabalho com muita qualidade, eu os acompanho. E eu já conversei muitas vezes com alguns profissionais também ligados a essa área e sempre citei vocês como exemplo. Vossos conteúdos têm muita qualidade em termos de imagem, em termos de conteúdo também, tem muita qualidade, porque não basta comunicar, a comunicação tem que ter um conteúdo, e um conteúdo aceitável, ok? Um conteúdo educativo, um conteúdo que inspira outros jovens, né? Então, os meus parabéns, espero que continuem, não parem com esse projeto, tá? Muito ok? obrigada. Muito Aí, obrigada. onde vocês tiverem dificuldade, batam as portas aos empresários. Precisamos daquele apoio, os empresários estão aqui para dar esse suporte. Então, os meus parabéns pelo trabalho, continuem, continuem, estão num caminho certo. Obrigada. Hoje, começamos a falar de um homem que perdeu o emprego, mas terminamos a conhecer um homem que encontrou uma nova atividade e uma nova identidade de vida. Faustino Ganga começou cedo, aprendeu, perdeu e recomeçou. E hoje está a construir uma marca que pretende deixar também a comunidade. Talvez seja uma das maiores lições da sua história. Às vezes, aquilo que pensamos ser uma perda é apenas a vida a obrigar-nos a descobrir aquilo que somos capazes de construir. Faustino, muito obrigada mais uma vez por partilhar conosco não apenas o empresário, como também o homem. Obrigado. Sempre que puderem, estamos aqui abertos. Obrigada. E para você que está a assistir, não tenha medo de recomeçar, porque às vezes o fim de um emprego pode ser o começo de um propósito. Até aqui é dado o encerramento de mais um Podcamba no formato Storycast. Muito obrigada por nos assistir.